Se a história de José terminasse no calabouço, se a história de Elias terminasse na caverna escura e fria, e se Daniel terminasse naquela cova com leões ali rodear, se o povo de Israel terminasse no Egito, já imaginou a sua história? Se a história dos 3 jovens terminasse naquela fornalha, e se Mefibosete terminasse em Lodebar, mas cada uma destas histórias tiveram um fim. Deus livrou e deu vitória. A história que Deus tem pra você tem um final feliz. Tudo Ele faz possível pelo seu poder. Não se renda, não desista, não se entregue. Deus te dá um livramento, capacite e diz: não tenhas medo, sou contigo, tens que prosseguir. O melhor da sua história está por vir. Aleluia. Você já imaginou se a história de Jesus terminasse no deserto? Não cumpriria a sua missão de vencer o inimigo na hora da tentação. Você já imaginou se a história de Jesus terminasse no Calvário? Não mostraria a sua missão, nem traria para nós a salvação. Se a história de Jesus terminasse naquele túmulo, Satanás, o tentador, seria o vencedor. Mas Jesus venceu a morte em glória, ressuscitou e nos deu vitória. A história que Deus tem pra você tem um final feliz. Tudo Ele faz possível pelo seu poder. Não se renda, não desista e não se entregue. Deus te dá um livramento, capacite e diz: não tenhas medo, estou contigo, tens que prosseguir. O melhor da sua história está por vir. A história que Deus tem pra você tem um final feliz. Tudo Ele faz possível pelo seu poder. Não se renda, não desista, não se entregue. Deus te dá um livramento, capacite e diz: não tenhas medo, sou contigo, tens que prosseguir. O melhor da sua história está por vir. Deus te dá um livramento, capacita e diz: não tenhas medo, sou contigo, tens que prosseguir. O melhor da sua história está por vir. O melhor da sua história está por vir. Amém, irmãos? Amém. Convido todo o povo de Deus a estarmos de pé. Quantos precisam de oração? Eu também peço por mim, a minha casa. Convido aqui o pastor Josué, que opera hoje conosco, da congregação Vista Alegre. Vai estar orando, apresentando as petições e apresentando nosso evangelista, irmão Luiz Antônio, que vai nesta noite nos ministrar a palavra de Deus, para que a porção de Deus seja dispensada para cada um de nós. Eu preciso da minha bênção. Amém? Deus abençoe.
Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmão? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez esta noite, agradecido a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma vitória, por mais uma oportunidade, que nos concede de estar na Tua presença, dentro da Tua casa, Senhor, onde já louvamos a Ti adorando o Teu santo nome, agora também, Senhor, quando o Teu Filho vai ministrar a Sua palavra para alimento da nossa alma, Senhor, estenda a Tua mão, Senhor, para que cada irmão, cada irmã saia daqui abençoados, felizes, Senhor, alegres, porque o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma mensagem, o Senhor tem um cântico, o Senhor tem algo de bom para cada um de nós. Senhor, estenda a mão, Senhor, para repreender enfermidades, Jesus, estenda as Tuas mãos, Senhor, para dar saúde para a Tua igreja. Por certo, Senhor, alguém entra aqui enfermo, mas Tu és o médico dos médicos, que pode dar saúde, porque Tu és maravilhoso. Senhor, tira a tristeza dos tristes, Senhor, e dá alegria, Deus. Põe a Tua mão para repreender todos os espíritos ao contrário, mas que a Tua presença, a Tua graça, Senhor, o Teu amor eterno esteja em cada coração nesta noite. Senhor, nós Te louvamos e pedimos em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para a igreja. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A versão bíblica que eu trouxe para lermos diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém. Podeis assentar, por gentileza? Meus irmãos, nesta noite, na realidade, este tema que vamos tratar, vamos meditar por alguns minutos, é um tema que tem me inquietado, pelo menos nesses últimos 1 ano e meio, 18 meses, através das nossas leituras da Bíblia, todas as vezes que chegamos em alguns textos que são chaves para entender essa questão do corpo de Cristo, da vocação, isso me inquieta. Este ano, a exemplo do pastor Joel, nós tivemos a oportunidade já de ler a Bíblia 2 vezes. Desde o ano passado, pastor Joel, estamos tentando acompanhar o senhor, está difícil, né? Porque é de 5 a 7 vezes, mas todas as vezes que passamos, esse ano tivemos a oportunidade de passar pelo menos 2 vezes por esses textos, eles nos trazem um pouco de inquietação, pois quanto mais vai se aproximando a volta de Cristo, mais a palavra vai se cumprindo a respeito do amor esfriando, a respeito das dificuldades que a igreja passaria na terra. Irmãos, estamos muito próximos da volta de Cristo, estamos vendo os sinais já cumpridos, estamos vendo o amor, não vou dizer esfriando, mas em muitos lugares já até se extinguindo. Isso nos preocupa, pois, apesar de queremos todos ir para o céu, nos entristece ver a situação da igreja, de muitas pessoas que estão frequentando a igreja. Como eu disse, esse é um tema que me inquieta já faz bastante tempo, e nas mensagens que o Senhor tem nos dado, onde saímos para cooperar nas igrejas aqui de Limeira, normalmente Deus, o Espírito Santo nos impulsiona para incluir alguma coisa sobre este tema nas mensagens. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo, a respeito da chamada, da nossa chamada e da nossa vocação. Deus, quando nos chama para a salvação, Ele não nos traz para a igreja apenas para que ocupemos um lugar físico. O Senhor, quando nos alcança, quando nos liberta, quando nos traz para o meio do seu povo,
Ele não quer que apenas a igreja cresça em número, e nós sejamos mais um membro da igreja, e nós sejamos mais um membro da Assembleia de Deus, ou de outra congregação, ou mesmo da igreja invisível. Mas cada um de nós, meus amados, quando somos chamados por Deus e alcançados pela salvação, quando atendemos a esse pedido, o Senhor entra em nossa vida, e junto com a presença de Deus, Ele nos dá uma vocação, Ele nos dá uma chamada, Ele nos elege para que nós ocupemos um lugar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, louvado seja Deus. Nenhum de nós, meus amados irmãos, foi chamado simplesmente por ser chamado. Nenhum de nós, meus amados irmãos, está aqui simplesmente por estarmos aqui. Mas cada um de nós, segundo o próprio apóstolo Paulo, junto com a salvação, temos, aleluia, uma vocação, temos vamos dizer assim, uma posição a ser ocupada dentro do corpo de Cristo. E isso, conforme vai passando o tempo, conforme vai se aproximando a volta de Cristo, nós vemos que há um esfriamento, há uma dispersão, há uma evasão dessa situação, da responsabilidade do cristão para com o seu Senhor. Aqui nós lemos, se eu não me engano, essa versão que eu trouxe para ler aqui, é a versão Almeida Revista e Corrigida. Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo, Revista e Corrigida de 97. Mas o texto do estudo, irmãos, que nós trouxemos, tem outras versões bíblicas que eu trouxe para que nós comparemos. Você que gosta de ler a sua Bíblia, você que gosta de fazer estudo, compare versões bíblicas. Compare a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, com a atualizada, João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Compare com a Nova Versão Internacional, que é uma outra versão bíblica. Temos a King James, né, do Rei João, King James, qual que é a tradução? O pastor Jonas nos ajude. King James em português? A versão King James em português, João é John. Bom, enfim, isso eu vou ficar devendo, isso me veio agora na mente. Mas é importante que nós façamos comparações entre as versões bíblicas, porque essa João Ferreira de Almeida que nós usamos, a atualizada, muitas vezes ela traz textos que não deixam muito claros os significados dos versículos. E eu trouxe no estudo versículos da Nova Versão Internacional, que é uma versão que é interessante para você fazer comparações, verificar que palavras que são trocadas fazem muita diferença no nosso entendimento. Então percebam, aqui em 2 Timóteo, o Senhor diz, Paulo dizendo que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E que vocação é essa? Vocação que nós podemos chamar de vocação ministerial. Temos também a vocação para usarmos os dons da graça, que mais para frente, lá no final da mensagem, nós estaremos citando sobre ele. Mas principalmente, meus amados, a vocação aonde o Senhor nos chama para ocupar um lugar no corpo de Cristo, que é a igreja invisível. Todos nós temos um corpo, todos nós temos um local, um lugar para que nós trabalhemos para o Senhor. E eu estava olhando, e tem muitos versículos bíblicos que falam a respeito da igreja, de nós, como corpo de Cristo. Gostaria de convidá-lo para que você abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos manusear a Bíblia, irmãos, para nós tentarmos entender esse texto, essa meditação de uma forma mais profunda. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A versão revista e corrigida, que é essa que todo mundo, a maioria de nós tem, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Vejam o que diz a Nova Versão Internacional. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro
e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Você consegue imaginar a igreja como sendo um corpo? Você consegue imaginar a igreja como sendo um corpo, tendo Cristo como a cabeça ou como o cabeça? Cristo ocupa a posição de cabeça, ou seja, a posição de comando, a posição de domínio, a posição de direção. Mas nós, cada um de nós, ocupamos todos os outros espaços daqui para baixo. Cada um de nós ocupa uma partícula deste corpo místico que é a igreja. E você sabe que dentro do corpo, cada partícula tem a sua funcionalidade. As mãos, os pés, os artelhos, enfim, se nós formos olhar para a cabeça, tem a orelha, tem o ouvido, tem o nariz, tem a boca, tem o queixo, tem o ombro. Nada é colocado no corpo sem uma função. E quando olhamos para a igreja, porque a Bíblia nos compara com o corpo, cada um de nós, inseridos no corpo, temos uma razão de estarmos ali. Temos uma razão de estarmos ocupando aquele lugar. E a Bíblia é muito clara quando diz isso. Vamos ler agora, no mesmo capítulo 12, agora o versículo 12. O mesmo 1 Coríntios 12 e versículo 12. A versão Almeida Revista e Corrigida diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha que coisa interessante. O corpo é formado por muitos membros, tem muitos membros. Mas todos esses membros juntos formam o quê? Um único corpo. E assim é Cristo também. Na Nova Versão Internacional diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olhemos para nós aqui hoje. Quantas pessoas temos aqui? Se eu for perguntar para o pastor Jurandir, ele sabe. Mas vamos imaginar umas 70 pessoas, 80 pessoas. Errei, pastor? 127 pessoas. Pastor, tem o zelo de saber quantas pessoas estão ouvindo a palavra. 127 pessoas. E nós somos muito diferentes. Um é mais alto, outro é mais baixo, outro tem um pouquinho mais de peso, outro tem um pouquinho menos de peso, um tem mais idade, outro tem menos idade, um tem mais escolaridade, outro tem menos, enfim. Só que, meus amados, todos nós, mesmo diferentes como somos, todos fazemos parte de um único corpo. Todos fazemos parte da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo na terra. Quero crer, né, que todos façamos parte. Quero crer que todos mesmo sejamos salvos. Então, na diversidade, na multidão, nos 127 pessoas que aqui estamos reunidos, todos temos uma vocação, todos temos uma chamada, todos temos algo para fazer dentro do corpo que é a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não há, irmãos, como negar. Não há como negar isso. Isso é muito claro nas Escrituras. Isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Mas olha o que interessante. O que você gostaria de ser no corpo? Alguns podem pensar: eu gostaria de ser, se eu pudesse escolher, o olho. Principalmente se for um olho azul. Todo mundo acha um olho azul bonito. Talvez o outro quisesse ser: eu gostaria de ser um nariz, igual aqueles de atriz ou de ator. Eu queria ser uma orelha, eu queria ser um tórax, eu queria ser um braço. Mas o interessante, meus amados irmãos, que não somos nós que escolhemos o lugar que devemos ocupar no corpo. Mas quem é que escolhe? Quem é que nos nomeia? Quem é que escolhe aquilo que o local que devemos ocupar na igreja? Vamos ler, irmãos, no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 18. 1 Coríntios 12, 18. Na Almeida Revista e Corrigida, que a maioria de nós tem, diz assim:
Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Mas vamos ler a Nova Versão Internacional. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Faz-me lembrar do Evangelho segundo São João, quando Cristo diz assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E além de ter escolhido vocês, eu vos nomeei. Ou seja, tomando esta palavra do corpo, eu vos escolhi e posicionei a cada um de vocês num certo ponto do corpo para desempenhar uma função. Para quê, irmão Luiz? Para ser abençoado? Não. Para ficar rico? Não. Para crescer materialmente? Não. Mas a palavra diz: para que deis fruto, para que frutifiquem, para que façam a vontade de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa posição que você e eu estamos ocupando, irmãos, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, uma posição escolhida por Deus e não por nós mesmos, uma posição que Deus nos deu no momento da nossa salvação. Você se lembra de alguma expressão bíblica onde Paulo diz assim: o Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, louvado seja Deus. Muitos de nós, irmãos, foram escolhidos desde o ventre da sua mãe, porque Deus já tinha uma chamada, Deus já tinha uma posição para que você e eu ocupássemos a partir do momento da aceitação do Evangelho. Louvado seja Deus. O ministério, meus amados, é dado por Deus, aleluia. Aquilo que precisamos fazer para Ele, é Ele quem escolhe, não é você que escolhe a sua posição, mas o Senhor já sabe a posição que tem escolhida para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você queira ser olho, talvez Deus não tenha escolhido você para ocupar esta posição, porque foi Ele quem escolheu. Mesmo que nós queiramos ser alguma coisa exterior, às vezes Deus nos escolheu. Isso eu citei numa congregação que nós tivemos há pouco tempo, foi algo que o Senhor nos deu. Às vezes Deus nos deu um chamado, uma posição que fica bem escondidinho, onde ninguém consegue enxergar. Se Deus nos coloca como pregador, como cantor, como pastor, como evangelista, como, enfim, que lida com o povo, todo mundo está vendo. Mas, irmãos, existem ministérios que são ministérios bem escondidos. Você olha para uma pessoa, você vê o exterior dela, mas você não consegue enxergar os órgãos interiores. Você não consegue enxergar o fígado, você não consegue enxergar o pulmão, você não consegue enxergar o coração, você não consegue enxergar a vesícula, você não consegue enxergar, enfim, a traqueia, você não consegue enxergar nada, mas porque você não enxerga, não está ali sim. E tira, por exemplo, um pulmão, o que acontece? E tira, por exemplo, o fígado, quando, aleluia, a pessoa até consegue viver só com o fígado, mas sem os dois acho que é difícil, não dá para viver. Mas o fígado está ali escondidinho. E às vezes Deus nos chama, irmãos, para fazer obras escondidinhas, aonde ninguém vê, mas mesmo assim, o dono da vida, o dono da obra está olhando, aleluia, o seu e o meu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos salvou e nos chamou para fazer alguma coisa com uma santa vocação, ocupar um lugar no corpo, e esse lugar precisa ser ocupado, e essa função precisa ser desempenhada. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para a igreja como um corpo, olhando para a igreja como sendo o ajuntamento de muitos membros, nós podemos fazer a comparação com um corpo comum. E isso nos remete a um tema muito inquietante, principalmente para os obreiros. O que é que faz um corpo crescer? Aí você pode dizer para mim: bom, irmão Luiz, para um corpo crescer, primeiro precisa saber qual que é o tipo de crescimento que você quer. Se for um crescimento anormal, pode entrar na academia
e começar a tomar uns negócios estranhos na veia lá, tomar alguns negócios estranhos pela boca, aí começa a crescer. Mas não é um crescimento normal. Para um crescimento normal, precisamos ter algumas coisas, né, do corpo. Precisamos de uma boa alimentação, precisamos de cuidados, de sono, enfim. Tem todas algumas regras, algumas coisas que precisamos ter para que o corpo cresça, para que o corpo cresça sadio. Mas quando olhamos, irmãos, para a igreja, o que é necessário fazer para a igreja, o corpo de Cristo, crescer? Irmão, tem que evangelizar, e tem que fazer campanha, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Não, mas eu estou falando algo relacionado ao corpo. Será que a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Gostaria de convidá-los para ler Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 16. Vocês encontraram, amém? 4 e 16 de Efésios. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim. Vamos ler a partir do 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vou perguntar para você o que você entendeu. Você vai ter que precisar ler umas 4, 5 vezes para poder extrair, e isso não é, vamos dizer assim, falta de intelectualidade, irmão, mas é porque essa versão realmente, ela traz umas palavras que não ficam muito claras. Vamos ler na nova versão internacional. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E veja a última parte do versículo. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Vou repetir, principalmente o versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando eu li esse versículo, na verdade eu já li várias vezes esse versículo, mas em tratando desse tema, principalmente nessa versão, na nova versão internacional, é como se Deus tivesse dado um estalo na minha mente. Como é que o corpo cresce? O corpo comum nós já falamos. Mas aí, irmãos, está um segredo para o crescimento do corpo espiritual, que é a igreja. Mas como assim? A igreja cresce a partir do momento em que cada um de nós, cristãos, que ocupamos o nosso lugar dentro do corpo, começamos a fazer a nossa parte. Aí a igreja cresce. Cada um de nós começamos a fazer aquilo que Deus espera de nós. Segundo Paulo, é assim que a igreja cresce. Obrigado, pastor. Se nós, unidos em torno de Cristo, como diz a palavra, veja aqui, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E quais são as juntas que nos unem? É basicamente o amor. Você está aqui por quê? Por causa do amor. Quando o Senhor diz assim lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa para que dê mais fruto. E a vara se alimenta do que, irmão?
da seiva da videira, do que vem por dentro do tronco da videira e passa pela vara, pelos ramos, e essa seiva é que dá vida aos ramos, às varas. E sabe que seiva que é essa? É o amor de Deus que vem ao nosso encontro, é o amor de Deus que vem, como a Bíblia fala, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus, irmãos, é o que nos mantém unidos, o amor de Deus é o que nos faz vir aqui hoje, numa terça-feira, mesmo cansado, mesmo chovendo, mesmo isso ou mesmo aquilo, é o amor de Deus que nos constrange a estarmos unidos, louvado seja Deus, fazendo a sua vontade. E é esse amor que alimenta o corpo, é esse amor que nos alimenta, e é esse amor que nos torna unidos, e nos dá ferramenta, e nos dá graça, e nos dá condição de fazermos alguma coisa na obra de Deus, louvado seja Deus. Quando estamos unidos pelas juntas, pelo amor, pela comunhão, pela graça de Deus, e cada um de nós começa a fazer aquilo pelo qual foi chamado, o apóstolo diz que a igreja cresce. O apóstolo diz que o corpo cresce. Agora, voltando ao início da meditação. E talvez isso seja algo que preocupa principalmente os pastores, os dirigentes de igreja. Quão, irmãos, longe estamos de cumprir esta palavra que Paulo está dizendo, de cada um fazer a sua parte. Isso não é a crítica a vocês, estou olhando para mim em primeiro lugar. Principalmente quando congregamos na sede, tem sempre muita gente que faz a obra. Pregador tem mais de 10, professor tem uns 8, isso tem não sei o que, isso tem, mas tem sempre grandes quantidades de pessoas para fazer a obra. Aí muitas vezes, se você quer se esconder, você fica ali quietinho e tal, muitas vezes você passa desapercebido, porque tem sempre pessoas para fazer a obra. Mas no caso de congregações pequenas, se o membro se recusa a fazer a obra, o que vocês fazem, meus amados? Vocês têm que fazer no lugar dele. Se lá na congregação a perna deixa de funcionar porque é meio rebelde, a igreja vai começar. Imagina a situação, um membro lá que sustenta o ministério na igreja local, de repente ele para de cooperar. Espiritualmente falando, irmãos, é como se a igreja começasse a manquejar, se aquela pessoa fizer parte da perna. A igreja está viva ainda, está. A igreja está caminhando ainda, está. Mas ela está caminhando com dificuldade, porque um dos seus membros não está executando a função para o qual foi chamada. Aqui na sede quase não aparece isso, mas nas congregações, se você tem 10 obreiros, se 2 deles não querem fazer a obra, o pastor já sofre, porque todos fazem parte de um corpo, e o Senhor espera que todos realizem as suas funções. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, irmãos, que é importante, até aqui, até para mim, que tem muita gente para trabalhar, que nós ocupemos o nosso lugar no meio do corpo, na igreja, para que a igreja cresça, para que a obra cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Já passei por congregações, tanto aqui quanto em São Paulo, sei quanto é difícil trabalhar com gente. Mas essa, irmãos, é a pura verdade bíblica. Cada um de nós é chamado por Deus para ocupar, para fazer a igreja crescer, através das incumbências que Deus nos passou. Isso, como eu estou dizendo, é para mim em primeiro lugar. Será que nós estamos compreendendo o que Deus está falando conosco nesta noite? Louvado seja Deus. Irmão Luiz, eu saio da minha casa numa terça-feira cansado e venho aqui para receber bordoada. Não é bordoada, irmãos, é a cristalina palavra de Deus. Aleluia. Eu estou inventando alguma coisa? Você está lendo aí na sua Bíblia, não está? Nós estamos lendo. Isso é palavra.
Isso é palavra. Nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Fazemos parte do corpo, e se queremos ver o corpo crescer, desnudemos os nossos braços e façamos, porque Deus espera que nós façamos. O Deus espera que os corações voltem a bater. Mas se o coração parar, a igreja morre. Irmão, tem muita igreja morta por aí. Acredito que aqui não, mas tem muita igreja morta por aí. Não queria fazer essa comparação, mas vou fazer bem rapidinho, você já peço perdão para vocês. Tem um programa na televisão, onde passa os mortos-vivos. Tem alguns nomes de programa, não vou citar nenhum aqui não, mas imagine um zumbi daquele com parte do corpo morto e parte vivo, entre aspas, onde o membro cai da pessoa. Eu estava pensando nessa mensagem e me veio uma imagem como essa. É que a igreja é santa, a igreja ela é imaculada, a igreja ela não pode ser, a verdadeira igreja, a igreja é invisível de Cristo, ela não se macula, ela não se contamina. Mas quando pensamos, irmãos, na parte do corpo, quando uma parte do corpo deixa de funcionar, você sabe o que acontece, irmãos? Quando um pé, por exemplo, para de ir sangue ao pé, o pé para de ser oxigenado, automaticamente começa a gangrenar e começa a morrer a carne do pé. O que acontece? Para não matar o corpo inteiro, tem que cortar. Tem que cortar, porque se não cortar aquele corpo morto, aquela parte morta, todo o corpo ele é comprometido com aquela situação. Aleluia! Vamos olhar agora espiritualmente falando para o corpo de Cristo. Vamos falar agora especificamente para a função para a qual eu fui chamado, aleluia. Quando você e eu nos recusamos a fazer a vontade de Deus, aquela parte do corpo passa a morrer, aleluia, a não fazer a sua função no corpo, e consequentemente, para de receber a seiva, para de receber o amor, para de receber a alimentação do Espírito Santo, a alimentação da videira verdadeira que é Cristo, e naturalmente aquela parte passa a não ser mais bonita, passa a mudar de cor, e se de repente o negócio se agrava, a ponto da pessoa não querer realmente fazer a obra do Senhor, aleluia, chega um momento em que o corpo naturalmente precisa expelir aquela parte, para que ele não seja comprometido, louvado seja Deus. E isso, irmãos, é muito importante que nós saibamos, porque fomos chamados para ocupar uma partezinha do corpo. Irmão Luiz, mas o que eu faço é tão insignificante. Pare. A abrangência do seu ministério, só Deus é quem sabe, você não sabe. A abrangência do que você e eu fazemos, só Deus é quem pode pesar em balanças, louvado seja Deus. Nós não fomos chamados, irmãos, para julgar ministério de A, B, C ou D. Nós fomos chamados com uma vocação específica. E nessa vocação Deus vai nos avaliar. Vocês se lembram da parábola das 10 minas? Ou dos 10 talentos? Um recebeu 10, outro recebeu 5, outro recebeu 1. Na outra parábola, um recebeu 5, um recebeu 2, um recebeu 1. E a Bíblia diz assim, segundo a capacidade. Mas o de 10 então era mais importante do que o de 1? Não. Tinha tudo o mesmo valor, só que o de 10 tinha um pouquinho mais de capacidade. O de 1 tinha um pouquinho menos de capacidade. Mas diante de Deus, você pode lembrar que o que recebeu 5 ganhou 5, e o que recebeu 2 ganhou 2, foram os dois igualados. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Mas eu recebi 2, não importa. Você está igualzinho de 5. Irmão, não é o volume daquilo que fazemos. Não é o volume, a quantidade. É só a fidelidade naquilo que fazemos. Eu faço muito para o Senhor, mas será que é com fidelidade? Será que nós estamos ocupando o lugar que Deus quer que nós ocupemos? Será que nós estamos realizando a obra que Deus quer que nós realizemos? E chega um momento da vida, irmão, que nós estamos lá no ápice, estamos lá com a força toda, igual Paulo estava ali, quando foi na sua viagem missionária.
E Paulo queria ir para um lugar, e a Bíblia fala assim, o Espírito do Senhor o impediu. Opa, como que é? É isso mesmo. Paulo estava lá interessado em ir para tal lugar, o Espírito do Senhor o impediu. Como assim? E Paulo queria ir para outro lugar e o Espírito de Cristo o impediu. Aí numa madrugada, Paulo lá dormindo, aparece um macedônio lá. Passa Macedônia e nos ajuda. Paulo no seu ímpeto queria pregar para todo mundo. Mas Deus tinha um lugar específico para Paulo ir. Macedônia naquele momento, louvado seja Deus. Mas Paulo não podia ir pregando, não. Deus o tinha chamado para Macedônia. Deus o tinha chamado para ir lá, não podia perder tempo aqui. Irmãos, e isso que nós precisamos compreender de Cristo, e eu não tenho muita propriedade para falar isso, porque como eu disse a vocês, a palavra está servindo para mim, eu estou escondido por esses dias, trabalhando demais, mas consciente da chamada que Deus tem na minha vida, faz muito tempo que eu não consigo vir ao domingo por causa do trabalho, e a palavra está me batendo, está falando comigo, mas eu não posso me negar a falar. Vou apanhar mais um pouquinho da palavra que é para mim. Deus nos chama. E a obra já está determinada. Não é o que eu quero fazer, é o que Deus quer que eu faça. E tem mais o seguinte ainda, alguém diz assim, não, a obra de Deus não acaba. Acaba. A obra de Deus acaba no sentido da nossa chamada. Quando Paulo estava para morrer, segunda carta de Paulo a Timóteo, ele disse assim, deixa eu ver se eu me lembro do versículo para... Combati o bom combate. Você lembra do resto? Acabei a carreira. Você pode imaginar, irmãos, um obreiro dizendo assim, acabei a carreira? No caso de Paulo, não é que ele já estava derrotado, já tinha entregado os pontos, mas ele sabia que tinha cumprido tudo aquilo que Deus havia determinado para a vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Quantos anos demorou o ministério de Cristo? 3,5? O que o Senhor falou na sua oração no capítulo 17 do João? Senhor, eu consumei a obra que tu me destes a realizar. Mas espera aí, o ministério de Jesus só durou 3 anos e meio, não tinha mais ninguém para pregar, não tinha mais cidade nenhuma para ir, tinha, mas não era para Cristo ir, a obra do Senhor na vida dele eram 3 anos e meio, enfim, esse era o chamado de Cristo, 3 anos e meio. Qual que é o seu chamado? Qual que é o meu chamado? Não adianta querer ir para lá ou para cá, não, o caminho é esse. Isaías diz assim, né? A voz do que estava atrás de mim dizia, olha, o caminho é esse, ande nele sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. É para a salvação também, mas também é para o ministério. É para, aleluia, nós fazermos a nossa função no corpo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, e Ele quer que a igreja cresça, e a igreja só vai crescer quando eu, aleluia, me desvencilhar do trabalho do mundo, e vier voltar a servir ao Senhor, naquilo que o Senhor me chamou, e eu convido a você para nos acompanhar, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver a sua igreja crescer? Desempenhe o seu ministério. Você quer ver a sua igreja florescer? Ajude o seu pastor a fazer aquilo que Deus tem chamado você a fazer. E para terminar, ainda tem muita coisa para falar, gostaria de convidar a você para ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aqui, irmãos, Paulo cita alguns ministérios que, segundo o pastor Antônio Gilberto, são chamados dons da graça. Carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Principalmente o 7 e o 8. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Vamos ler o 6 também para dar uma introdução, né? Romanos 12, 6, 7 e 8. A minha versão, a versão Almeida Revista Corrigida, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Agora sim, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Qual desses ministérios você se encaixa? O ministério que diz aqui no versículo 7, não é esse ministério que você pode pensar que seja. O ministério aqui no grego é diáconos. É o serviço dos nossos irmãos que servem a igreja. Aqueles que realmente servem as mesas, servem as pessoas, é o cargo de servo na igreja. Muitos de nós temos essa chamada para ser servos, para ser ministério. E aqui eu trouxe algumas palavras do pastor Antônio Gilberto para compartilhar com vocês. Aqui ele diz, ministério é servir capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Ministração, prestar serviço material e espiritual, sem esperar reconhecimento ou remuneração. O ministério que Deus nos chama, quem paga salário é o céu. O ministério e a posição, a vocação que Deus nos chama, quem paga salário é o Senhor. Todas as vezes, segundo a Bíblia, que nós fazemos alguma coisa para sermos reconhecidos por um homem, ou por uma mulher, ou por uma igreja, ou pela multidão, a nossa recompensa é tão somente esse reconhecimento humano. Vocês se lembram do que diz lá em Mateus, no capítulo 6, 7, 8? Quando orares, suba na escada e ore. Não, entra lá no culto do teu quarto. Quando jejuares, mostra para todo. Não, lava o rosto, unge a cabeça, para que a ninguém pareça que jejue. Quando ofertares, toque. Não saiba a tua mão esquerda o que a sua direita está fazendo. E o vosso Pai Celestial que vem em oculto vos recompensará. Aleluia. Essa, irmãos, é a obra que Deus, para essa obra que Deus nos chamou. Não para sermos remunerados ou aclamados por quem quer que seja. Está certo, como eu disse a vocês, tem certos dons que são mais valorizados entre os homens. O que prega bem, o que canta bem, aquele que tem mais desenvoltura com o povo, muitas vezes ele é mais considerado. Mas, irmãos, no céu, não tem diferença nenhuma. Você que muitas vezes está fazendo a obra do Senhor e ninguém te vê. Às vezes você tem mais valor do que muitos grandes, entre aspas, pregadores. Porque você faz as coisas para agradar ao Senhor que te salvou, e não à multidão. Você faz as coisas, não é porque vai receber um salário de 6 mil reais, um cachê de 6 mil reais numa igreja onde você vai pregar. Às vezes você prega onde tem 4, 5, lá no ponto de pregação e ninguém te dá valor nenhum, mas o seu valor no céu é muito alto, muitas vezes até maior, aleluia, de que certas pessoas que cobram um cachê de 2, 3, 4, 5 mil reais para pregar uma noite. O que ele tem para levar de Deus, da terra, é só esse dinheiro. E você que está lá no ponto de pregação, e está lá no meio dos necessitados, e ninguém está te vendo, o olho do Deus Todo-Poderoso está sobre você, aleluia. Você está fazendo a sua função, e o trabalho está crescendo, e a igreja está crescendo, porque você está realizando a sua função. Se é ministrar, irmãos, ministre, sirva, faça a vontade de Deus, isso principalmente é para mim. Ensinar é um outro ministério, não vou entrar nesse aqui, senão vou apanhar muito. Glória a Deus. Exortar aqui é como um dom: ajudar, assistir, encorajar, animar, consolar, unir pessoas separadas, admoestar. Vocês já perceberam que nos últimos tempos nós não temos mais tempo de conversar com os irmãos da igreja? Termina o culto, o povo se pulveriza. Às vezes você não consegue dar paz do Senhor para 3 ou 4, porque todo mundo vai embora. Aqui na série está um pouco diferente, mas eu já passei por congregações que era mais ou menos assim. Bênção apostólica, logo depois da bênção apostólica só viu os irmãos tudo indo embora, ninguém parava para conversar mais. Vocês já perceberam que nós não temos tempo, muitas vezes, de conversar? E isso é mal para nós?
Porque quem não conversa com ninguém, não pode ser ajudado. Quem não compartilha com os outros das suas dificuldades, não consegue ser ajudado. Só se o Espírito Santo vier revelar alguma coisa para alguém, que nem a nossa irmã tem um ministério de ajudar as pessoas, esposa do pastor Jurandir, tem um ministério tremendo de ajudar as pessoas. Mas normalmente, irmão, nós precisamos conversar com os irmãos, até por conta da comunhão, até por conta de saber se a pessoa precisa de alguma coisa. Ah não, eu confio em Deus, que se eu precisar de alguma coisa, Deus vai mandar alguém na minha porta, bater na porta e me trazer uma cesta básica. Mas às vezes não precisa chegar tanto, irmã. Às vezes você precisa de um conselho, às vezes você precisa de uma ajuda, às vezes você precisa de uma palavra de ânimo. E nós estamos perdendo esse contato entre irmãos. Precisamos retomar, irmãos. Precisamos gastar tempo conversando, precisamos gastar tempo não falando da vida do irmão, mas se confraternizando, para que possamos nos ajudar uns aos outros. Quanto tempo faz que você não vai tomar um café na casa do seu irmão? Quanto tempo faz que você não visita uma pessoa que você conversava há tanto tempo? Isso é importante, não é ir para a casa de ninguém fazer fofoca, mas sim procurar estar em comunhão para ajudarmos uns aos outros. Exercitar misericórdia, aí no capítulo 12 de 1 Coríntios tem mais alguma coisa, socorros, governos, enfim. Irmãos, é extensa a lista. O que eu gostaria que ficasse no seu coração, assim como está ficando no meu coração. O Senhor nos chamou, e o corpo precisa de você, assim como precisa de mim. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Para que o corpo cresça, você precisa e eu preciso, principalmente eu, desnudar os meus braços e fazer a obra. Assim a igreja cresce, assim somos abençoados, assim poderemos ser chamados de: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso não é brincadeira. Estou aqui com santo temor e tremor, falando para mim e transmitindo o que Deus tem colocado no meu coração para a igreja. Somos chamados para fazer parte do corpo. Você tem uma vocação, eu tenho uma vocação. Nós temos um chamado, nós precisamos fazer alguma coisa para o Senhor. E lembro agora de uma palavra do pastor Levi, que ele citou aqui há algum tempo. É necessário que façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite pode chegar, e durante a noite ninguém consegue trabalhar. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor. Amém, igreja? Que cada um de nós, como resumo, tenhamos a convicção da nossa função como membro do corpo de Cristo. Como a Simão já falou, cada qual tem a sua função. Biologicamente, cada célula, cada parte, do nosso corpo exerce a sua função. E aquele órgão que não exercer, não prejudica ele só, mas prejudica todo o corpo. Então, por mais insignificante que você possa pensar em você mesmo, de ser insignificante no corpo, você tem o seu valor, não é? As pequenas pedras escoram as grandes, Você tenta, os pedreiros que sabem muito bem disso, Quando se vai edificar, coloca 2 pedras grandes, não se ajusta de jeito nenhum. Torce para lá, torce para cá, põe uma pequenininha no meio, e dá o equilíbrio. Depois o cimento e o reboco, e fica tudo lisinho, não é isso? Como eu vi uma explicação certa feita, o irmão disse o seguinte: eu sou tão insignificante, não sou nada na igreja. E o outro disse: não, nós somos a parede de sustentação.
Aí o outro disse: então eu sou aquele tijolo lá do alicerce, só carrego o peso. Mas se a sua missão é carregar o peso, carregue. Aleluia. Mas quando olhamos, você não vê o tijolinho último lá embaixo, você vê a parede perfeita. Aleluia. Assim somos nós, estruturados pela palavra, alimentado pelo pão dos céus, solidificado com a verdade. Aleluia. Cumprimos a nossa função, e quando se olha para o templo, você vê a formosura dessa estética que eu estou falando. E espiritualmente, quando olhamos para o corpo de Cristo, vemos um corpo bonito, cheio de vida. Aleluia. Você tem o seu valor. Levante a sua mão, glorifica o Senhor e leve estas palavras como incentivo, como firmeza para nós e como despertar para a convicção. Você é importante no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Ficamos de pé, vamos orar. Quinta-feira, que grande noite da vitória. Sábado e domingo é o 7º encontro de jovens Koinonia, aqui na sede, toda a juventude, todos os irmãos convidados para esse trabalho da nossa mocidade aqui. Dia 14, o cantor Melk Vilar e a sua banda, ele canta e ministra a palavra. Domingo, o Pablo Arthur, lá da cidade de Ponta Grossa, vai estar ministrando aqui a palavra do Senhor. O Pablo foi criança aqui na nossa igreja, criou aqui, é o filho da nossa irmã Vilma, ali da nossa livraria ali, e hoje ele é pastor lá na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Vai estar aqui domingo, ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Dê uma semana de bênção. Lembre-se que você é importante, a sua função é imprescindível para o funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Convidamos o pastor Joel para orar por nós, nos abençoando, e somos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. A todos os internautas, através da rádio web Jesus é o Caminho, você que ouviu a palavra, conscientize-se de que, como membro do corpo de Cristo, você é importante para o reino de Deus. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Te louvamos, Senhor, por tudo quanto ouvimos nesta noite, a Tua palavra, que a mesma penetre nos nossos corações. Também os nossos queridos ouvintes, que estão através da rádio web, nos assistindo. Senhor, fala aos seus corações, através da Tua palavra. Agora, Senhor, despede-nos na Tua paz, acompanha aos nossos lares, leva-nos em paz, debaixo da Tua mão poderosa, guarda o Teu povo, Senhor, livrando dos perigos, dos acidentes, amparando a cada um dos Teus filhos e guardando para o Teu reino celestial. É o que te pedimos, ó Pai, no nome maravilhoso de Jesus, o qual vive para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.